dizer que eu agradeço em primeiro lugar a Deus a oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa noite e poder dirigir a palavra a vocês. Para mim, receber a atenção de vocês nessa noite é algo muito importante. Não por quem eu sou, pelo que eu fiz, mas por aquele que me resgatou e me transformou a minha esposa, transformou a minha casa. Então, por esse é que eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, em primeiro lugar. Agradeço também a pessoa do Zago, como presidente do capítulo, Humberto, vice? Humberto, presidente. O Zago, Humberto, Serginho, né? E tantos outros amigos queridos que estão aqui nessa noite, e mais alguns outros que eu tenho a oportunidade de conhecer, né? O Júlio e a Margarita, tantos anos, nós tínhamos um grupo caseiro na nossa casa, tivemos a alegria de ter essa família conosco durante alguns anos. Foi um tempo muito especial, um tempo que nós podíamos nos reunir na nossa casa. Mas quero falar um pouquinho a respeito do Mauro Gamboa, né, empresário. Eu sou um catedrático no que se pode dizer a tempo de formação acadêmica. Eu tenho, atualmente, são 13 anos de universidade, né? Então, eu fiz 3 anos e meio de engenharia elétrica, não me formei. Quando chegou nos cálculos lá, a coisa não andou, né? O cálculo 1 até passou, o 2 passou também, mas quando chegou no 3 e no 4 embolou o meio de campo e eu não fui adiante, eu não estava focado. Eu não estava conectado na fonte da verdadeira sabedoria, que é Deus naquele tempo. E tinha muita coisa ocupando a minha mente, me distraindo e me tirando de uma estrada de propósito, de bênção e de bem-aventurança. Então, eu fiz 3 anos e meio de engenharia e parei, na PUC. Estava falando até agora há pouco com o Júlio, que também cursou na PUC. E comecei em 82. Depois eu fui para análise de sistemas. Comecei a minha carreira profissional como programador, ou melhor, como operador, é o nível mais baixo dentro da área de informática, nível inicial, o cara que trocava as fitinhas. Eu ia lá, trocava a fitinha do computador. Naquela época, a fita de computador era um trem desse tamanho aqui, né? Um negócio grande. Eu aprendi em Fortran, não sei se você sabe que bicho é esse, é uma linguagem muito antiga. E na época que eu aprendi a programar, se colocava cartões. Então as máquinas tinham cartões e você perfurava os cartões e o teu programa, tem gente me olhando balançando a cabeça, também que você sabe esse bicho que eu estou falando. O programa era uma pilha de cartão. E aí você tinha que chegar com aquela pilha de cartão e colocar numa leitora que ia lendo aqueles cartões e as instruções iam se formando em Fortran naquela época. E eu lembro quando eu estava entregando um trabalho de conclusão, eu saí da sala de perfuração, tinha um poderoso IBM 1130 na mesa, e quando eu dobrei a esquina, eu bati com um cara que vinha entrando e caiu o programa todo no chão. Eram mais de 600 cartões perfurados. Então, volta lá para dentro e faz tudo de novo. Hoje em dia não é assim, né? Os mais jovens que estão aqui colocam ali, dão um enter e baixa tudo na internet. Nós vivemos em um tempo de imediatismo, mas não era assim. Então, depois da informática, eu fui para análise de sistemas. Aí eu trabalhei no CPD das lojas Renner, né? Fui um dos programadores do CPD das lojas Renner. E depois das lojas Renner, eu fui para a Mesbla, no Rio de Janeiro. Os mais antigos aqui lembram da Mesbla. Os mais jovens devem estar pensando, esse homem é um dinossauro, ele só fala de coisa que a gente não conhece. Eu tenho 49 anos, né? E vou fazer 50 agora em janeiro, né? Mas é interessante porque as coisas mudam, as coisas vão mudando. E eu passei então a trabalhar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu vim para Criciúma, trabalhei no grupo Eliane Revestimentos Cerâmicos, e ali em Criciúma, finalmente, eu me formei em administração de empresas. Então, eu sou formado em administração de empresas e tenho agora mais 2 anos e meio de formação acadêmica em teologia. Estou cursando teologia na UBRA. Pensei que não ia voltar mais para o banco,
mas está sendo uma experiência interessante voltar a estudar teologia. Mas o que eu queria contar para vocês? Nós vimos o testemunho de um juiz aqui. E eu hoje sou sócio proprietário de uma empresa que se transformou numa multinacional. E essa empresa começou em Santa Catarina. O nosso trabalho, eu e mais 4 pessoas. E é interessante porque as coisas começam de uma forma que você nem imagina. Elas acontecem de uma forma que você não espera que elas vão acontecer. E antes de chegar, né, nessa situação que a gente tem hoje, nós tivemos muitos momentos difíceis na nossa vida. Eu tenho uma trajetória, né? O meu pai foi uma pessoa que foi gerente de exportação da Vipal. Ele abriu o Oriente Médio para a Vipal, falava 4 idiomas e me deu uma educação boa, mas eu sou uma pessoa que vem de uma condição de classe média baixa, venho de uma vida humilde. E nessa trajetória, nessa experiência, eu ouvia a palavra de Deus desde pequeno, desde muito jovem. E creio que desde os 5, 6 anos de idade. E nessa ouvir a palavra de Deus com 5, 6 anos de idade, eu me criei, cheguei na fase de jovem e eu queria aproveitar a vida, queria fazer festa, tinha meus amigos, final de semana saía com os meus amigos. E foi interessante porque eu tive carro, naquela época meu pai já estava melhor financeiramente. Eu tive carro, logo depois que os meus amigos compraram os carros deles, eu fiquei sem amigos. Aí eu descobri que boa parte dessa amizade era porque eu tinha carro e eles ainda não tinham. E tu vai criando, tu vai desenvolvendo amizades, fui conhecendo pessoas, até que com 29 anos de idade, eu conheci a minha esposa. Ou melhor, conheci ela com 22, né? Ela me olhou aqui e disse, 22 anos. E com 29 anos nós casamos. Hoje, eu não falei para vocês, eu sou pastor de uma igreja no bairro Sarandi, Ministério Encontros de Fé, junto com o pastor Isaías, junto com alguns irmãos que aqui estão. E nós vivemos uma vida hoje para Deus. Mas não foi sempre assim. E nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Eu e a minha esposa passamos por momentos muito difíceis. Você sabe que o casamento é um projeto de Deus. E Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. O propósito de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós desenvolvamos uma vida com Ele. E Deus é um Deus que traçou essa meta de relacionamento. E Ele trabalha na nossa vida, Ele opera no nosso coração e nos transforma. E conosco foi dessa maneira. Quando eu e minha esposa casamos, foi em 1991. Minha esposa estava grávida de 3 meses. Porque nós namorávamos, não tínhamos relações, e ela engravidou e casamos quando ela tinha já 3 meses. Quando eu casei com a minha esposa, pensando, se não der certo, a gente separa. Se não der certo, nós nos separamos. Cada um vai para o seu lado. Isso é uma coisa tão comum hoje. Acontece em tantos lugares, em tantas situações. Mas família é um projeto de Deus. E nessa trajetória, nós nos casamos, nós tivemos um filho, Cristiano, hoje está com 20 anos. Deus começou a trabalhar no nosso coração. E antes de Deus começar a trabalhar no nosso coração, o nosso casamento começou a ser moído. Existe hoje uma engrenagem no mundo que moe os casamentos e destrói as relações, os relacionamentos. Obrigado, Zé.
E nós começamos a ser moídos. A gente começa a sofrer influências externas, situações externas, problema de compreensão, problema de relacionamento, problema com pessoas com quem nós precisamos nos relacionar e estarmos ali juntos todos os dias. E a grande verdade é que nós só vamos ser capazes de amar o próximo quando recebemos o amor de Deus na nossa vida. É só nesse momento que a gente é capacitado a amar o próximo. E aquilo tudo que eu ouvi quando eu era jovem, quando eu era criança, na igreja, lembro que minha mãe me levava em uma igrejinha simples, humilde, por acaso, ali no bairro Sarandi também, onde hoje eu pastorei uma igreja. Nós íamos ali e ficávamos ouvindo. E aí tudo aquilo vinha na minha mente. E nos momentos de crise, no momento de dificuldade, aquilo vinha na minha mente. Aquela sementinha de Deus vinha no meu coração. Por que eu estou falando isso para ti hoje? Estou falando isso porque eu estou abrindo meu coração, eu estou contando a minha trajetória. Estou falando isso para ti porque talvez tu tenha vivido um momento difícil, talvez teu casamento, o primeiro casamento já tenha sido destruído. Mas tu estás numa outra relação hoje. E creia, o projeto de Deus é que tu sejas feliz e que tu realmente desfrute da bênção dele na tua vida, no teu casamento. Família é um projeto de Deus. Deus, primeira coisa que fez lá em Gênesis, ele criou o homem, e depois viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, ele criou a mulher. E aí quando criou Deus o homem e a mulher, ele constitui a primeira família. Depois disso, quando Jesus começa o ministério, ele faz um milagre em Caná da Galileia. E ele cria família. Ele abençoa um casamento. Nós não conseguimos nos relacionar uns com os outros, porque nós estamos limitados nos nossos sentimentos. Muitas vezes o egoísmo sufoca a nossa vida, o nosso coração. E conosco não foi diferente. Nós estávamos andando nessa trajetória. Uma trajetória difícil, de dor, de incompreensão, de briga. Muitos momentos difíceis nós enfrentamos, eu e minha esposa. Mas nesse contexto todo difícil, Deus nos alcançou, e aquilo que era semente que estava semeado no meu coração começou a germinar, e nós começamos então a ir à igreja e a ouvir a palavra de Deus. Mas isso aconteceu quando eu tinha 29 anos de idade. E até que acontecesse isso, teve uma estrada, teve um longo caminho. E nesse longo caminho, quando eu digo que Deus é um Deus de relacionamento, eu digo isso porque nessa estrada, nesse caminho, eu tinha impedimentos na minha vida para que pudesse germinar aquilo que era de Deus no meu coração. E esse impedimento que havia na minha vida foi um impedimento que nasceu no relacionamento familiar, dentro da minha casa e dentro do meu relacionamento com meu pai. O que aconteceu? Meu pai era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que gostava de fazer o bem para as outras pessoas. Meu pai falava 4 idiomas, era autodidata, aprendeu sozinho: francês, alemão, inglês, espanhol, e atuava no mercado de exportação, abriu todo o mercado do Oriente Médio na Vipal. E meu pai sofria muito, porque ele havia tido um problema de relacionamento com seu pai, o meu avô. Então meu pai, por vezes, ele se transtornava, ele ficava uma pessoa amarga, ele ficava uma pessoa de difícil trato, e muitas vezes eu apanhei sem saber por que estava apanhando. Muitas vezes eu presenciei atos de violência dentro da minha casa. Eu presenciei situações que a minha mãe foi agredida.
Então, você olha para a minha vida hoje, o cara é pastor, sempre teve uma vida certinha. Não tem nada de certinho. Há uma predisposição para o erro na nossa vida. Há uma predisposição para o engano na nossa vida. E essa predisposição ela é substituída pelo novo de Deus na medida que nós deixamos que Deus opere no nosso coração. E Deus usa homens dispostos, Deus usa pessoas para levar um testemunho, para ministrar a palavra aos nossos corações e fazer a diferença na nossa vida. Mas até que isso acontecesse, eu sofri. E sofri muito. E teve um dia que eu havia saído, eu devia estar com 18, 19 anos, e havia bebido à noite. E depois de sair e beber, eu me acordei no outro dia de manhã com uma discussão. Meu pai e minha mãe estavam discutindo, estava havendo um contexto muito difícil, muito complicado, e eu acordei, e acordando, fui tomado de ira contra aquela situação. Todo filho se ressente quando presencia esse tipo de coisa. Sabe que família é um projeto de Deus. Deus ilustra o relacionamento que Ele quer ter conosco, mostrando a figura do pai e o filho. Deus disse, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós. Porque ilustra o relacionamento de pai e de mãe, de amor, com o seu projeto para nós. A parábola do filho pródigo é exatamente isso. Aquele filho que saiu para longe do pai, e o pai ficou olhando no horizonte, esperando aquele filho voltar, porque o desejo de pai é abraçar. Mas nós somos limitados nos nossos afetos, enquanto não conectamos a nossa vida na verdadeira fonte do amor e naquilo que rege os relacionamentos, que é a pessoa de Cristo. E eu relutei, eu sabia que esse era o caminho, mas eu relutava. Dizia, não, vou esperar mais um pouco. Não, a vida está boa assim. Eu sou autossuficiente, eu consigo conduzir as coisas, eu consigo fazer as coisas como elas têm que ser. E achava que eu tinha o controle na minha mão, da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E não tinha nada, era um ledo engano, era uma ilusão. E aí aconteceu que naquele dia eu me acordei, escutei aquela briga, aquela discussão, e me posicionei. E disse, hoje vai acabar com isso. Hoje eu vou enfrentar meu pai. Eu me levantei e fui até a cozinha onde eles estavam brigando. E tinha uma cadeira no caminho. Eu lembro que eu chutei a cadeira voou e pegou na parede. E meu pai que me amava, eu amo o pai, já está com o Senhor. Meu pai naquele momento andava sempre armado, ele carregava valores da empresa. Ele pegou um 38, engatilhou esse 38 e colocou no meu rosto. A dor que eu senti quando eu vi aquela arma engatilhada e colocada no meu rosto, eu nunca vou esquecer. Foi como se uma faca entrasse no meu peito, rasgasse meu coração, de alto a baixo. Porque estava ali meu pai que eu amava, e no momento de descontrole, de ira, de ódio, eu confrontei ele. Pai e filho não foram feitos para isso. Mas a separação do homem de Deus, do verdadeiro amor expresso em Jesus Cristo na cruz, produz esse tipo de tormento e esse tipo de aflição e sofrimento dentro da família. E aquela atitude que eu tomei com 18, 19 anos foi capaz de reter a minha vida até os 33 anos de idade. Porque depois disso, depois desse evento, desse fato, eu me tornei uma pessoa explosiva.
Era comum eu fazer bobagem no trânsito. Bater, fechar um carro. Explodia dentro de mim uma ira e um ódio que eu não conseguia controlar. Tinha dentro do meu coração algo que só podia ser concentrado por dentro. Só podia consertar aquela ferida por dentro do meu coração. E eu vivi assim. Minha esposa me conheceu assim. Nós casamos nesse contexto assim. E eu carregava uma ferida no meu coração que eu não podia tratar. Aí tu deve estar pensando, mas poxa, tu não voltou atrás, tu não foi lá, tu não deu um abraço no teu pai, tu não disse para ele, pai, me perdoa. Eu fiz isso. 3 dias depois desse evento, eu e meu pai se abraçamos, choramos junto e nos perdoamos. Mas gente, perdoar é um dom divino. Perdoar não é natural do coração humano. Perdoar é algo que precisa ser gerado no nosso coração por alguém maior, por alguém que exemplificou o seu amor por nós, dando a própria vida na cruz. Só linkado em Cristo eu consigo estabelecer no meu coração a cura. Só assim Deus pode curar. Só assim Ele pode estabelecer na minha vida cura para esse tipo de ferida. E não resolveu. E nós seguimos passando dificuldade com a minha esposa, passando dificuldade com o casamento, brigando, tendo atrito dentro de casa, sofrendo, fazendo o nosso filho por algumas vezes sofrer, mas por vezes, graças a Deus, quando ele tinha 4 aninhos de idade, aconteceu algo na minha vida. Quando ele tinha 4 aninhos de idade, depois de várias empresas mal sucedidas, eu nem vou entrar muito na questão profissional, mas eu trouxe essa história do suco de laranja para o Rio Grande do Sul. Nós começamos aqui, nós fomos contemporâneos do Petri, lá de São Sebastião do Caí. Só que meus negócios não davam certo. Eu começava e naufragava. Sempre fui uma pessoa de princípio, recebi essa educação do meu pai, ser honesto, ser reto, pagar as contas. Uma questão de educação, foi assim que meu pai me ensinou. E eu procurava fazer isso. E fiz, graças a Deus fiz. Mas sempre passando trabalho. Sempre tendo dificuldade. Nada funcionava. Tudo enroscava. Ou aqui ou ali, eu sofria. De um jeito ou de outro, a coisa não terminava como eu desejava. Mas há um princípio bíblico, que está descrito em Êxodo e também em Efésios, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem e para que você tenha uma longa vida sobre a face da terra. É um princípio bíblico, é o primeiro mandamento com promessa. E eu havia quebrado esse mandamento. O fato do meu pai acusar injustamente a minha mãe, de viver todo esse tormento dentro de casa, não dava direito a mim, como filho, de afrontar, de enfrentar meu pai. E esse mandamento com promessa é muito forte, é muito poderoso. Ele diz: honra teu pai e tua mãe para que tu vá bem e tenha uma longa vida sobre a face da terra. Vá bem significa seja próspero. Vá bem significa viva uma vida sem conflito. Vá bem significa tenha um casamento abençoado. Vá bem significa que realmente você vá bem e que você desfrute do amor de Deus, do propósito de Deus na tua vida. E eu quebrei esse princípio. E há princípios bíblicos, os princípios bíblicos regem a nossa sociedade. Quer creiamos ou não creiamos, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, é totalmente fundamentada na palavra de Deus. Totalmente. Nós somos um país oficialmente católico. E o catolicismo crê em Deus. Crê na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós temos princípios. Deus deixou princípios, Ele deixou uma carta de amor para ti, para mim, para cada um de nós. Mas eu estava vivendo esse contexto de maldição. Eu vivia esse contexto difícil. Eu vivia esse contexto complicado.
E eu explodia sem ter motivo. Eu explodia, eu fazia coisas que depois eu dizia, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que aconteceu? O que surgiu dentro de mim, do meu ser, que me levou a agir dessa maneira? E aí um dia, uma quinta-feira, alguém me convidou para ir em um culto. E eu sempre tive resistência para ir em culto. Eu fui criado na igreja, mas depois eu disse, não, religião é uma coisa para quem é fraco, para quem está buscando uma muleta. Mas eu fui, porque lá dentro do meu coração tinha uma sementinha plantada. Minha mãe falava para mim de Deus. Minha mãe me levou várias vezes na igreja. Eu fui em um culto, uma reunião de libertação e de milagres, no antigo Teatro Presidente. Eu estava com 33 anos de idade. E naquela reunião, o pastor Isaías estava ministrando sobre perdão, falando a respeito de perdão. E ele ministrou uma palavra sobre perdão. E no final da palavra, no momento que ele chamou as pessoas para frente, quem sentiu um toque de Deus no seu coração, na sua vida, deseja receber uma oração, vem até aqui à frente que nós queremos orar contigo. E eu disse, eu aqui não vou lá para frente. Aquela palavra estava ardendo dentro do meu coração, mas eu pensei, eu não vou lá para frente. Não vou pagar esse mico. Não vou pagar esse vale. Vou lá para frente junto com um monte de gente. Tá louco? Vou ficar aqui. Vou ficar na minha. Deixa eu quieto no meu canto. Deixa eu quietinho no meu canto aqui. É melhor ficar no meu canto quietinho e não ir para lá me expor. Me deixa aqui quieto. Mas aquilo estava ardendo, estava queimando dentro do meu coração. Mas havia um propósito cabal na minha mente, no meu coração. Não me movo desse lugar. E não vou lá. E o que aconteceu? O pastor Paulo Figueiró, irmão do pastor Isaías, no momento em que ele ia começar a ministrar um cântico de louvor, naquele exato momento, antes dele começar a cantar, ele chegou, pegou o microfone, e já o pastor Isaías estava esperando que as pessoas viessem para frente. E ele chegou e disse, você que está sentado aqui nessa noite, você mesmo, apontando para mim, você que teu pai colocou uma arma engatilhada no teu rosto, teu pai já morreu, ele não está mais aqui, mas o teu pai celeste que viu isso, estava lá e está aqui e quer te curar nessa noite. Naquele momento, a mesma dor que eu senti no dia que meu pai colocou aquele 38 engatilhado no meu rosto, eu senti naquele momento. Foi como se estivesse rasgando meu peito novamente. E a mesma dor veio. E no mesmo lugar que eu estava, eu me ajoelhei. E ali eu chorei. E ali eu pranteei. E ali eu não sei quanto tempo se passou. Mas quando eu levantei do chão, eu já não era mais a mesma pessoa. Os limites tinham sido removidos. A ferida tinha sido curada. E a atadura que prendia, que escravizava meu coração, havia sido rompida pelo poder de Deus. O amor de Deus é maior e encobre multidão de pecados. Ainda que nós tenhamos transgredido todos os princípios que Deus deixou, o amor dele encobre multidão de pecados. Não há nada na nossa vida, nada na tua vida, nada na minha vida que não possa ser transformado por Deus. E o desejo de Deus, o propósito de Deus é transformar as nossas vidas. Deus é um Deus de relacionamento. E a nossa dificuldade de nos relacionarmos é justamente por conta disso. Das barreiras que vão se criando no nosso coração. E não se criam com estranhos, se criam com pessoas que estão pertinho de nós. E às vezes se transformam em fardos, em muralhas, que nos separam daquilo que é a vontade e o propósito de Deus por muitos e muitos anos. Eu não sei qual é o teu desafio. Eu não sei em que área
tu tens sofrido. Eu podia ter enfocado outras questões. Deus me salvou da morte 2 vezes. 2 vezes Deus me salvou da morte. Uma vez foi a Avenida Voluntários da Pátria. Eu estava de moto. Eu parei atrás de um caminhão e uma voz me disse: olha para trás. Eu não olhei. E a voz disse de novo: olha para trás. Quando eu olhei para trás, vinha um outro caminhão a toda velocidade. E a única coisa que eu tive foi tempo de arrancar a moto, colocar em cima da calçada, e os cacos de vidro do para-brisa, do farol, ficaram grudados na minha jaqueta, nas minhas costas. Na Venezuela, Deus me escapou de morrer. Nós rodamos na frente de uma carreta descendo uma serra. E a única coisa que eu me lembro naquela hora foi gritado: Jesus, tem misericórdia de nós. E aquele carro se aprumou, a carreta bateu mais uma vez atrás, mas ele conseguiu ir para frente, sair da frente, a carreta passou sem freio, e Deus me livrou da morte 2 vezes. Mas eu estava orando, eu estava pedindo para Deus falar aquilo que fosse da vontade dele. E Deus me disse para falar que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele não cobra os teus erros do passado, mas que Ele estende a mão para ti nessa noite. Ele deseja tocar e aperfeiçoar a tua capacidade de amar. Talvez o teu problema não tenha sido tão drástico como o meu problema foi, mas talvez tenha ficado coisas para trás, coisas de relacionamentos muito próximos, que te feriram, que te machucaram. Talvez tenha acontecido, ou talvez estejam acontecendo coisas. Eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus deseja ter um relacionamento mais juntinho, mais próximo de ti. Deus deseja te fazer transcender os limites que tu tem enfrentado, para que tu possa desfrutar do amor dele. Hoje, eu amo a minha esposa infinitamente mais do que eu amava ela no dia que nós casamos. E a cada dia Deus tem aperfeiçoado o nosso amor. A cada dia Deus tem aperfeiçoado a nossa vida. A cada dia Deus trata os nossos relacionamentos. Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor se chama indiferença. E indiferença é uma coisa que cada vez mais cresce na nossa vida, nos nossos corações. Nos tornamos indiferentes ao sofrimento. Nos tornamos indiferentes ao erro. Vamos nos tornando indiferentes. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é te fazer diferente. O desejo de Deus é te fazer alguma pessoa diferente. Uma pessoa transformada por Ele. Aperfeiçoada, aprimorada. Só nele nós podemos ser resgatados. E só nele nós podemos ser transformados e recebedores e sermos canal da bênção e do amor dele. Te pedia que tu te colocasses de pé nessa noite. Eu gostaria de orar por todos que estão presentes aqui, para que Deus cure, para que Deus atue, transforme ainda mais o teu coração. Mas eu queria, antes disso, fazer um convite. Nós temos 4 pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, 4 ou 5 pessoas. Eu gostaria de fazer uma oração especial contigo, para que tu receba na tua vida o dom de Deus, o dom do amor, o dom do perdão, para que tu recebas na tua vida e no teu coração a ponte, o que te liga, a graça e o amor de Deus, que se chama Jesus Cristo e a sua obra salvadora. Então, você que veio, se você quiser chegar mais pertinho aqui, mais pertinho, eu gostaria de orar contigo, junto com o Humberto, junto com o Zago. Nós queremos abençoar a tua vida. Quero te deixar bem à vontade. Se tu é que nem eu, e disse, não vou sair, não vou me mover do meu lugar, eu vou ficar aqui. Deus vai te tocar onde tu estás.
Fecha os teus olhos. Por favor, Pai. Tu és um Deus amoroso, Pai. Tu resgataste, Senhor Jesus, a minha vida, Pai. Tu transformastes o meu viver, Senhor. E me trouxestes aqui nessa noite, Pai, para abrir o coração, para ministrar, Senhor, a filhos e filhas que Tu ama, que Tu trouxestes aqui, Pai, com um propósito. O propósito de ministrar a estes corações. Senhor, toca em cada coração que está aqui, Pai. Deus, eu declaro que toda barreira e todo impeditivo de uma comunhão maior e íntima contigo, Pai, que seja removida em nome de Jesus. Toca, Deus, o coração de cada homem e de cada mulher neste lugar, de cada jovem, Senhor. Pai, leva-nos além de onde já temos chegado. Aperfeiçoa-nos, Senhor Jesus, no relacionamento contigo, para que possamos, Senhor, aperfeiçoar os nossos relacionamentos aqui na terra. Eu oro pela tua vida, para que tu seja ainda mais vaso de Deus, para que o novo de Deus venha sobre o teu coração, para que sejam curadas feridas, para que sejam saradas feridas, para que tu recebas graça para lidar com situações que tu não sabia como fazer. Deus, flui sobre este coração e derrama, Senhor, do teu amor. Derrama de tua capacidade de perdoar, Pai. Tira, Senhor Jesus, toda limitação, toda barreira, todo obstáculo para o teu fluir e a tua graça. Renova, Pai, pelo teu Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo a tua descendência em nome de Jesus. Que a bênção de Deus resplandeça sobre a tua face, sobre todo o teu ser, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês que vieram hoje, façam uma oração comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, para que tu venhas, habitar e reinar soberano. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço, remove as minhas limitações, coloca o teu amor e me faz uma fonte a jorrar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, pela atenção, pelo carinho de vocês. E eu agradeço mais uma vez a Deus e aos amados irmãos que me ofertaram, fizeram esse convite. Eu quero dizer uma coisa, que é uma alegria estar aqui. Eu e minha esposa estamos aqui à disposição de vocês. Se alguém quiser chegar perto, conversar com a gente, fazer alguma pergunta, pedir uma oração, a gente está à disposição de vocês. Amém? Deus abençoe a todos.